Shalom a todos, meu nome é Vinícius. Eu venho aqui fazer um breve vídeo para poder falar um pouquinho sobre o mapa cabalístico que o Moré André Klein fez para mim. É um mapa muito trabalhado, que envolve muita dedicação e que tem me ajudado muito a tomar algumas decisões, questionamentos da nossa vida e o início de quais caminhos a gente poderia estar iniciando, quais caminhos a gente deveria estar evitando para que a gente se torne pessoas melhores. Eu venho aqui rapidamente só notificar as pessoas que quiserem estar se juntando a ele para poder fazer esse tipo de mapa para conhecimento próprio mesmo. Eu super indico, é um trabalho de excelente qualidade e eu acredito que vocês vão estar agregando muito para as suas vidas, para as suas almas. Shalom, shalom, até mais, até breve. Agora a gente estava vendo que mesmo essa árvore negativa é construída pelo Eterno, mas porque tem um significado, não é sem significado. E o que acontece? Que quando você rompe dessa primeira árvore, porque essa primeira árvore está em Malhut, ela é que domina tudo aqui, é Elohim que domina tudo aqui. Por quê? Porque o Vav e o Re da árvore sefirótica são a parte que criou o corpo de Adão. Ou seja, a parte física, a parte Elohim, ele tem a mesma gematria da palavra natureza em hebraico. Então veja, essa palavra natureza em hebraico, né, ela tem a mesma gematria de Elohim. Por quê? Aqui nós já estamos no mundo físico. Vamos ser sinceros. O que não vai acontecer conosco quando nossa alma veio para cá? Vamos perecer. É uma coisa certa, vamos morrer. Já é um aspecto. É um aspecto aqui, ó, de Elohim. O corpo passa, se a alma conseguiu romper essa divisão aqui de Malhut, não é? Ó, começou a ter, não é? Essa divisão aqui, ela foi tirada. Por isso que a gente vai aprender também sobre a restrição Aleph e Beit. A gente parou, mas a gente vai voltar e vai falar disso, ó. Tá vendo? Então, existem as restrições, a Torá vai nos ajudar a tirar. Mas esse aspecto aqui da criação de todo o universo é exatamente o mundo físico, o mundo da criação. Então, esse domínio aqui da natureza, que é chamado de Haateva, que tem gematria 86, é o que mantém esse aspecto de Elohim. Ou seja, aonde eu esteja no mundo físico, tá Elohim, mas assim, na completude de todo, nós estamos andando sobre criações, sobre aspectos desse mundo. Esses anjos que é falado ali, esses senhores, eles podem ser manifestados em vários aspectos, de poderes de natureza e etc. Mas tudo isso está abaixo, ó. Está aqui nos pés do Eterno, tá vendo? Quando o Eterno fala que a terra é escabelo dos seus pés, é a letra R, tá vendo? Porque a gente sabe, se a gente unir aqui, ó, vamos lá, só um entendimento. É o corpo, né? O corpo que parece com o nosso corpo, né? Mas não é que Deus tem um corpo. E aí nós temos, ó, aqui é os cabelos dos pés do Eterno. Então veja, a árvore ela só representa uma forma, não é, que em 2D da gente entender, né? A gente sabe que essa árvore aqui é um pentagrama, né? Ela tem 5 dimensões e aí por diante. Então veja, aqui, não é, muito bem. Aqui
Então a gente está vendo agora essa construção. Onde nós estamos? Não nessa árvore aqui, a gente está nesse rei dessa árvore aqui, tá vendo? Ó? De Malhut, onde tudo que a pessoa deseja é receber para si mesmo. O que que acontece? A pessoa vai cada vez mais se colapsando, porque ela não entende como tirar essa clipote aqui, ó, ela não entende. Aí o que que acontece? Ela está nessa árvore aqui ainda, ela está precisando entender muita coisa. E como ela está nessa árvore, ela não consegue entender que ela está na mão de quem? Do Satã. Tá vendo aqui, ó? Satã. Então, ó, é isso que acontece. E aí diz que os cultos pagãos, já que a parede em que você se apoia foi abalado, use um pouco de sutileza para chegar ao verdadeiro significado das palavras. E esta, quem é o rei da nação e quem não te temerá. Porque mesmo Elohim, ele está sobre o poder do Eterno. Mas ele está sobre o poder do Eterno mediante os seus atos, as suas ações e aquilo que você quer fazer. Isso significa que quando você descobriu agora a verdade, que você quer sair dessa árvore aqui, ó, essa árvore ela vai te cercar de todos os lados. Não vai ser algo fácil. Então, mas é algo que deve ser decidido por você. Haverá uma luta que você nem imagina. Como que a gente sabe disso? O caso de Jó. Jó era a representação do próprio ego. Diz que por causa da idolatria, ele teve que raspar, os anjos vão raspar até os seus ossos para tirar a idolatria. Imagine a dor que é para tirar a idolatria, o que a pessoa vai passar, raspar tudo, 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 até a idolatria sair. É um trabalho que a gente nem imagina, mas vamos continuar a leitura aqui, olha, gente. Vamos continuar aqui para a gente entender esses aspectos e a gente entender o que a gente está falando aqui, olha. Então veja, já que as paredes que você apoiou foi abalada, use um pouco de sutileza para chegar a essa palavra aqui. E esta é quem é o rei da nação e quem não te temerá, porque as duas forças estão na mão dele. A inversão da ordem é semelhante e encontrada no versículo: Louvai Hashem, louvai o Senhor, louvai Adonai. Isso é o Salmo 113, 1. O que não significa que os servos do Senhor devam ser louvados, mas antes deve ser lido: nos servos do Senhor, louvai ao Senhor. Não é? Então, não significa lá no caso que nós devemos reverenciar anjos, rezar para anjos, fazer culto para anjos, nada disso existe na Torá. Porque os anjos, na verdade, somos como nós, e somos uma representação espiritual do Eterno, mas dentro do mundo de Elohim, que são criaturas. No caso do anjos, não, eles estão num aspecto espiritual, mas eles são servos de Hashem e são nossos servos. Os anjos não querem que você saiba que eles são seus servos. Como, Moré? Como isso acontece? Leia lá em Bereshit 11, quando os homens começaram a manipular os anjos. Por isso é que o Zohar ele é escrito em aramaico, exatamente porque os anjos não conseguem alcançar o segredo que está ali em aramaico. Então, mesmo que a gente hoje foi permitido, hoje existe uma força do Zohar para que esses segredos mais profundos não sejam revelados, porque as forças impuras elas pegam informações e elas levam para os cultos pagãos. Então, quando você vai lá num culto de um local que vai ter revelação, aqueles Elohim vão agir ali, ter aquela coisa toda, eles estão pegando informação do mundo espiritual divino, porque quando nossas almas, a alma de um estudante de Torá passa, ele vai lá em cima pegar os segredos. Quando ele volta, as almas, esses espíritos estão esperando ele no meio do caminho para pegar a informação. Eles pegam a informação e levam lá para dentro. E aí é que eles enganam todo mundo. Quando a gente lê a Torá, a gente vê que essas forças foram até o quarto milagre que Aharon e Moshe fizeram. Quando chegou no quarto milagre, que os profetas lá de Baal, aquelas forças todas, não conseguiram fazer, eles falaram, peraí, esse nível aí já é acima de Elohim. Já é acima desses cultos pagãos. A gente está chegando em Yud e Re. Ou seja, houve uma junção de Yud, Re, Vav, Re, né, Yud, Re com Vav, Re.
Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está unindo, está vendo que mesmo nesse aspecto, mesmo que o negócio seja lá do lado negativo, não é que nós devemos nos afiliar a eles, mas tudo vem da mão de um único e poderoso Deus. Veja que coisa. E para sair desse sistema é preciso se ter uma noção muito profunda, é preciso ter uma força muito profunda e um discernimento muito profundo dessas coisas. Vamos continuar aqui. Os dois companheiros ficaram felizes e choraram, mas não disseram nada. O velho também chorou, como já havia feito antes. Então ele continuou: está escrito, e Sara disse a Abraão: jogue fora a serva e seu filho. Isso é o Bereshit 21:10. O que os sábios interpretaram como significado que Sara desejava limpar sua casa da idolatria. Tá vendo? Então aqui a questão era limpar a casa da idolatria. Então ela mandou não só Agar embora, Agar é a convertida, Agar, não é? E também Ismael. Isso é um nível peixe. E portanto foi dito a Abraão: em tudo o que Sara te disser, ouve a sua voz. Ou seja, ele tinha que escutar Sara porque Sara era uma profeta. Isso está em Gênesis 21:12. Agora lemos aqui: e se um homem vender a sua filha para ser serva? Ele não acabará como os servos? Isto se interpretado significa quando a alma tem que sofrer transmigração. Veja a palavra aqui que a alma tem que sofrer. O que é sofrer nesse caso? Ela tem que reencarnar, ela tem que entrar em outro corpo. Ou seja, a transmigração das más obras deste mundo, quando ela é vendida por uma serva. Veja, aqui na Torá não está falando de uma questão exatamente, não é, de se vender a filha, não é? Quando um homem vender a sua filha, não está significando isso. Quando um homem vende a sua filha para ser serva, mas ele acabará como servo, por quê? Qual a ideia aqui? Se ele vendeu o seu corpo, não é? A filha aqui, ou o corpo, uma representação, a Sheriná também é chamada de filha, a gente vai compreender isso de uma forma mais plena. Isso significa que ele vendeu o seu corpo para essas ideias, a ideia da idolatria. E aí diz, né, que se ele vendeu sua filha para ser servo, não acabará como servo, não reencarnará como servo. Ou seja, se uma pessoa é idólatra, o que vai acontecer com seus filhos? Idolatria. O que acontece com a família de católicos? Todo mundo nasce católico, todo mundo é ensinado o catolicismo. Se ele nasce numa família protestante, então todo mundo vai ser praticamente protestante, um vai ficar lá dentro, entra e sai, outro vai vir, vai ser mais sério, outro vai falando que um dia vai voltar, e toda essa história que nós já estamos acostumados. Aqui está se falando de uma pessoa e sua alma. Isso interpretado significa quando a alma tem que sofrer transmigração através das más obras deste mundo, quando ela é vendida para ser uma serva, tá vendo? Então ela foi vendida, acabou. Isso entregue nas mãos do princípio impuro através do mal, da roda, do guigu, de modo que ela é violentamente lançada na balança das almas. Veja, ela é lançada violentamente porque ela não vai querer vir para cá, mas ela não tem como sair. E aí, quando chega a hora de sair, ela não sairá como os servos. E que tipo de almas são aquelas que são tão violentamente despojadas e levadas embora? Por trás disso há um mistério. São as almas das crianças que ainda amamentam. O santo, vendo que eles continuarem neste mundo, perderão o sabor doce, o aroma da pureza e se tornarão como vinagre. Recolhe-os na infância, quando o sabor ainda é doce, e permite que sejam separados, retirados para aquela serva, ou seja, a Lilith. Este, quando entregues ao seu poder, os leva com alegria para outras religiões. Não imaginem que, se não tivessem sido eliminados, teriam feito algum bem ao mundo. Não imaginem isso. E é por isso que está escrito: se ele, ela, a alma, não agradar seu mestre, isto é, o homem em que ela está alojada, fará com que ele azede com o passar do tempo. Ou seja, se a alma que está dentro de você, nos estudos da Torá, e aí a gente deve dividir
a questão de NK, que é a amamentação, que Sara diz lá que Sara amamentava todas as pessoas. A gente está falando de pessoas que estão se desenvolvendo dentro da Torá e que de repente essas pessoas podem ser levadas prematuramente. Ou também pode ser levada de uma forma geral, da criança que nasce realmente é levada e é levada até por essa demônia. E continua aqui. E como esse desenraizar, né, mas outro não. Contudo, por outro lado, isso não significa que o santo tenha pré-ordenado que tal alma esteja sob o domínio da impureza, desde o dia da sua criação. Não, em absoluto. Porque a rotação da roda, o Gigu, Neshama, quando a alma produz um bom gosto, ele a redimirá. Isso é, o santo redimirá da sua triste servidão e a levará nas alturas para estar com ela. Ele, e não se pode imaginar que por ela ter sido uma vez roubada, ó, roubada, tá vendo? Pelo poder impuro, o santo a condenará perpetuamente. E a entrar no corpo de gentios, né? Ele vai entrar no corpo de gentios piedosos ou de bastardos estudiosos. Não para vendê-los a uma nação estrangeira, ele não terá poder. Ela entrará novamente no corpo de um israelita. E aqui é que está o segredo. Se você nasce na tribo de Israel, você vai estar dentro, pelo menos dentro da religião judaica, que é a maior religião das religiões, é a mais, não é? A mais próxima da Torá, que estuda a Torá, fala sobre idolatria, fala sobre servir um Deus. Mas o próprio judaísmo não chega no nível da Kabbalah. A Kabbalah está acima das religiões, é um nível maior. E aí quer dizer, se você nasce numa família judaica, as probabilidades de você não ter cometido o erro da idolatria e outros erros são muito plenos. Ou pode acontecer também de você adoecer a sua alma com isso, né? Então veja, e não de um estranho. E quando ela foi redimida da escravidão da roda da impureza, ela não sairá como os servos, tá vendo? Mas receberá sua coroa com a cabeça erguida, e não é possível imaginar que o lado da impureza colocou a alma na criança, porque o poder impuro simplesmente agarrou aquela alma e brincou com ela até entrar no corpo daquela criança. Mas o poder que o impuro visita, o poder impuro visita o menino ocasionalmente e deseja possuir seu corpo. E depois que algum tempo o santo toma a alma sob a sua própria guarda e o poder maligno ganha domínio sobre o corpo. Então veja, a alma é tomada pelo santo, mas o poder maligno toma poder sobre o corpo. Mas, eventualmente, o corpo e a alma tornam-se propriedade do santo na ressurreição. Veja, mesmo que a pessoa vai passar, às vezes, por um problema de ter uma força impura tomando conta do seu corpo, que foi o caso de Shaul, e aí a gente deve entender que a história de Shaul tem que ser interpretada a nível de Kabbalah, ou seja, Shaul tinha que consertar aquela alma que entrou nele. Aquilo ali não foi por uma questão, como se entende no mundo religioso. E às vezes as pessoas querem até expulsar forças impuras das pessoas, sem saber que muitas vezes aquela força impura ali está fazendo a pessoa sofrer para que ela possa se evoluir. O que que as pessoas fazem? O que que os edomitas fazem? Vão lá, botam a mão, querem expulsar e aquela coisa toda, só que deve se lembrar que deve primeiro se conhecer o caso. Se o espírito entrou, algum problema houve, ou dessa vida ou de vidas passadas. E não se deve, o cabalista ele não deve se intrometer nessas coisas. Exceto se a pessoa vem e quer estudar a Torá. Aí nós compramos a briga. Agora vamos junto. Porque senão você vai entrar numa luta força contra força. A pessoa está ali, você se mete, você quer, etc., se meter, e a pessoa pode sair daquele problema, e aí ela vai para a idolatria, ou não quer saber de mais nada, etc., e aí você acaba, então, participando disso. Então, quando você vê que a pessoa, mesmo quando o espírito ruim está na pessoa, ela quer receber a Torá, então você ajuda, você se intromete, você vai, porque vão ser força com força. A única coisa que pode me afastar de você é a idolatria, né? Se você roubar, tem como consertar. Se você tiver
tiver problemas em qualquer sentido, tem como, mas a idolatria, não é? É uma coisa muito pesada para gente. Então veja, essa questão aqui que está resumida em toda a Torá é a questão da idolatria. Tudo está ligado a esse lixo, a essa porcaria da idolatria. A idolatria é a pior desgraça que pode haver para acabar com a alma de um ser humano. E a idolatria, ela é muito, muito, muito dócil. É muito doce. As pessoas vão numa primeira reunião, já choram, já buscam, já são santas, já são batizadas. Imagine isso. Já são batizadas, já são separadas, já tudo ego. Deus tem um plano na sua vida. Vem para cá que os projetos de Deus vão se cumprir. Venha ser feliz. Venha que você vai ter aquele casamento. Venha que você vai fazer aquilo. E aí a pessoa acaba, muitas vezes, quando vão casar, não falam nada com a gente. Quando começa um relacionamento, e a gente não pode nem dar uma olhada na Torá se aquilo vai ser bom para a pessoa. Aí depois não adianta, não é? Não adianta reclamar. Tem que ser exatamente de uma forma, não é, que a gente possa ajudar você no início, antes de começar. Mas vamos voltar aqui. Então veja, ó, esse corpo e alma tornam-se propriedade do santo, mesmo quando um espírito ruim entra para um tratamento. Vamos ver isso no Taná. Vamos dar uma olhada agora. Taná, vamos ver aqui, quando o Shaul, não é? Ele fica com um espírito ruim. Vamos ver. O Ruha do Eterno, de Adonai, não é? Se afastou dele. E aí, o que aconteceu? Veio um espírito ruim, não é? e se tomou conta de Shaul. Veja, esse espírito aqui, quando a gente vê aqui um Ruha, um espírito, um Ruha é Raá, ou seja, um espírito da árvore seferótica negativa. Mas aqui, nesse caso, esse espírito que entrou nele era para tratamento da alma dele, e esse espírito começou a aterrorizá-lo. E os cortesãos de Shaul lhe disseram: um espírito maligno de Deus está te aterrorizando você. E deixa o nosso Senhor dar ordem, os cortesãos atendem e procurarão alguém que seja hábil em tocar a lira. Sempre que o espírito maligno de Deus se apossar de você, ele fará você se sentirá melhor. Então, né, aqui Shaul disse aos seus cortesãos: encontre alguém que possa jogar bem, e traga até para mim. Jogar bem o quê? Fazer as meditações cabalísticas para fazer a coisa certa, né? E um dos atendentes falou: observei que o filho de Jessé, o belemita, que é hábil em música, ele é um sujeito robusto e guerreiro, sensato em falar, bonito na aparência, e o Senhor está com ele. Então Shaul enviou mensageiros a Jessé para dizer: envie o seu filho Davi, que está com o rebanho. José pegou o jumento, né? E Jessé, perdão, pegou o jumento, carregado de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul por meio do seu filho Davi. Davi vai tocar a harpa, né? E ele vai ser ali, né, consolado. Só que aí você deve entender, 1 Samuel 19, era o 19 mesmo, mas no versículo 18 e 24. Diz aqui, ó, a gente acabou de ver, lá no versículo atrás, 16, não é? Que o Shaul, ele tinha ficado endemoniado, não é? Ele tinha havido um espírito sobre ele. O que acontece aqui? Olha, Samuel 19, 18 ao 24. Diz o seguinte: Davi escapou e foi ter com Samuel em Ramá e contou-lhe tudo o que Saul lhe havia feito. Ele e Samuel ficaram em Naiote. Saul foi informado que Davi estava em Naiote, em Ramá. E Saul enviou mensageiros para prender Davi. Eles viram um grupo de profetas falando em êxtase, com Samuel ao lado como seu líder. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e eles também começaram a falar em êxtase. Quando Saul foi informado disso, ele enviou outros mensageiros e eles também falaram em êxtase.
E então Shaul enviou o terceiro grupo de mensageiros, eles também falaram em êxtase. Então depois ele próprio foi a Ramá. Quando chegou na grande cisterna de Secu, perguntou: onde estão Samuel e Davi? E foi informado que eles estavam em Naiote, em Ramá. Então ele estava a caminho para Naiote e Ramá, quando o Espírito de Deus, prestem atenção, ó, ele estava para lá, né, indo para lá, quando o Ruha de Elohim, tá vendo, ó, veio sobre ele. E ele desceu sobre ele e também caminhou falando em êxtase até chegar a Naiote Ramá. Então ele também se despiu e falou em êxtase diante de Samuel, tá vendo? Então, toda aquela noite, e é por isso que as pessoas dizem que também Saul era profeta. Observe que o poder que Saul está aqui, ele é diferente daquele poder de Yud Revavirê, é o poder de Elohim. Mas mesmo assim ele profetizava. Mesmo assim ele profetizava. O que que acontece? Vamos construir aqui, através disso, né, como tudo funciona. Então veja aqui, 1 Samuel 28. Agora a gente vai voltar, não é? Aqui no 28, avançamos, né? Vamos no 16, no 14, e diz aqui, ó, que Samuel havia morrido, e Israel lamentou por ele, e ele foi enterrado em própria cidade de Ramã. E Saul havia proibido, né, o recurso a fantasma e espíritos familiares. Aqui tem que ser muito bem entendido, né? Muito bem entendido. O que ele proibiu foi consultar almas de pessoas que não eram vivas, que eram pessoas que não tinham Torá. São almas, não é, que não eram, não é, pessoas imbuídas com o estudo da Torá. Então eles não estavam na luz de Hashem. Então essas almas é proibido de se consultar. E os filisteus se reuniram e marcharam para Sunem e acamparam, e Saul reuniu todos os de Israel e acamparam em Giboá. Quando Saul viu as forças dos filisteus, seu coração se entristeceu de medo. Aqui a palavra pshitim tem a ver com separação, não é? A gente já teve uma aula sobre isso, não tem nada a ver com nenhum tipo de povo, etc., mas separação. Todas as questões que nós estamos falando aqui são questões internas dentro da alma. Então veja. E aí continua. Saul consultou o Senhor, mas o Senhor não lhe respondeu, né? Então o Saul vê aqui, ó, aqui ele estava consultando Adonai, tá vendo? Mas o Eterno não respondeu, nem por sonhos, nem por nem pelos profetas. Nenhuma destas três questões foi respondida. Então Saul disse aos seus cortesãos: arranja uma mulher que consulte fantasmas, para que eu possa ir ter com ele e perguntar por ela. E os seus cortesãos disseram-lhe que havia uma mulher em Endor, que consultavam fantasmas. Saul se disfarçou, ele vestiu roupas diferentes e partiu com 2 homens. Eles foram até a mulher à noite e ela disse: por favor, adivinhe para mim, por meio do fantasma, dos espíritos, traga-me aquele que nomearei para você. Mas a mulher respondeu: você sabe o que Saul faz com que ele, como ele proibiu o uso de fantasmas, espíritos, familiares na terra, então por que você está armando uma armadilha para me matar? Não é? Saul jurou pelo Senhor: tão certo como vive o Senhor, você não terá problema por causa disso. Com isso, a mulher perguntou: quem devo trazer? E ele respondeu: traga-me Samuel. Então, a mulher reconheceu Samuel, ela fez as ritos e gritou alto e disse a Saul: por que você me enganou? Você é Saul. O rei respondeu: não tenha medo, o que você vê? E a mulher disse: eu vejo, não é? A mulher disse a Saul: eu vejo um ser divino subindo da terra, ou seja, a alma de um tzadik, iluminada. Mas na verdade, aqui existe um segredo, que aqui ela estava vendo 2 almas subindo, né? Então, essa alma, ou seja, essa alma, que ela chamou aqui de Elohim, Haiti, Elim, Minharetz, né? Subindo da terra. E continua. Como ele perguntou e ela respondeu: é um homem velho, né, chegado na idade, disse ela, e ele está envolto no manto.
Ela, sim, essa vestimenta que a gente vai entender na aula de 10 horas. Ele está envolvido nesse manto, e veja a preocupação dele. Então Saul soube que era Samuel, e ele se curvou diante, em homenagem, com o rosto no chão. Samuel disse a Saul: Por que você me perturbou e me fez subir? E Saul respondeu: Estou com grandes apuros. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Eu já não me responde mais, nem por profetas, nem por sonhos. Então liguei para você para me dizer o que devo fazer. Veja a importância do Moré até depois da morte na vida do seu aluno, né? Samuel disse: Por que você me pergunta isso? Visto que o Senhor se afastou de você e se tornou o seu adversário. Veja, Yud-Re Vav-Re se afastou dele e ele tornou-se adversário dele. O Senhor fez por si mesmo como predisse por meu intermédio. O Senhor arrancou o reinado das suas mãos e deu ao seu próximo, que é Davi. Porque vocês não obedeceram, ao Senhor e não executaram a sua ira contra os amalequitas. E é por isso que o Senhor fez isso hoje com você. Além disso, o Senhor entregará os israelitas que estão com você nas mãos dos filisteus. Amanhã, seus filhos e vocês estarão aonde? Comigo. Tá vendo? Isso que as pessoas não percebem. O que que Quando Shaul escutou que mesmo com todo o problema que ele causou, mas ele se manteve fiel à Torá do Eterno, quem ele foi consultar? Ele tentou ir no Tumim, tentou ir nos sonhos, rezou, gritou ao Eterno, foi nos profetas, não teve resposta. O que que ele falou? Olha, na hora do desespero que eu tô, então eu vou fazer mais uma coisa errada pela Torá. Eu vou lá e vou consultar uma pessoa que vai consultar espíritos para mim. Eu vou para um nível baixo, mas eu vou servir o Eterno, o que não é para se fazer, tá, gente? Existem segredos mais profundos aqui. Então, quando ele foi lá, na verdade, o que ele estava preocupado era se ele, na verdade, chegaria a Shem. E olha a notícia, onde eles estariam? Amanhã, seus filhos e você estarão aqui comigo, e o Senhor também entregará as forças israelitas na mão dos filisteus, e ele e todos os exércitos de Israel. E imediatamente Saul se jogou no chão, aterrorizado pela palavra de Samuel. Além disso, ele não tinha forças, está vendo? Ele não tinha forças, pois não havia comido nada o dia todo e a noite toda. Ele estava em jejum. Gente, veja como é que fica bonito a história quando a gente vê pela forma da cabala, como que tudo fica mais amplo. Essa coisa de inferno para sempre, essa coisa desse medo que essa religião bota nas pessoas, e há mesmo os processos que são severos, que são esses processos que às vezes a pessoa tem que receber um espírito para tratar desse espírito, isso faz parte do ticum da pessoa. Isso faz parte do que a pessoa tinha que fazer. E aí ele recebe uma resposta de Samuel que o corpo iria perecer mesmo, mas nesse nível que a gente está discutindo aqui, o nível é muito mais profundo, a alma estaria lá junto com Samuel. Então veja, Samuel, que tinha sido a reencarnação de Cora, né? Lá atrás, voltou do inferno, voltou, se retificou nessa outra vida. Ele tinha chegado até o sexto grau. Ele tinha força para ajudar o seu aluno da onde ele estava, mesmo após a morte. Por quê? Porque a alma de Shaul soube que o erro foi dele, não foi de Samuel. E Samuel o temia porque ele tinha sido Lamer que matou Caim lá atrás. E nós sabemos que essa alma se dividiu em três, né? Que foi do egípcio, do Itró e do próprio Cora. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que a gente pode terminar por aqui. Deixa eu ver quanto tempo falta. Ah, 10 minutos. Então, veja, mesmo que isso aconteça, como a gente viu lá na história do Shaul, é, o corpo e a alma é todas de Hashem, mesmo depois da ressurreição. Então, às vezes, tem coisas que parecem para nós, não é? Muito absurdas. Por exemplo, existem questões que a gente acha que não tem como resolver, mas tudo é um tratamento do Eterno, tudo está na mão de Hashem e não tem como sairmos, não é?
Gigol. Ou nós temos duas opções, ou consertamos. Não dá mais para ficar eh, dentro de um sistema que não te traz esse entendimento, que não te traz a verdade da Torá, que te deixa desencarnado da alma da Torá.